Quero que você, por favor, pegue a sua Bíblia e abra comigo em Números, capítulo 13. Números, capítulo 13. Quero agradecer aqui ao meu amigo, pastor Marcos Salles. Muito obrigado por esse convite tão importante, tão especial. Estar perto de você é sempre uma bênção, uma alegria. Saudar todos os pastores, compõem a equipe pastoral desta igreja, todo o pessoal da banda, do vocal. Deus seja louvado. Vocês que estão servindo com excelência no altar do Senhor. Louva a Deus pela vida de cada um de vocês. Diáconos, recepcionistas, manobristas. Deus seja louvado pela vida dessa turma que está servindo com alegria. Capítulo de número 13. O livro é o livro de Números. Versículo de número 17. Quem encontrou, dê um brado convincente, dizendo: eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Ok. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã, e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul, e subi a montanha. E vede que terra é, e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito. E qual é a terra em que habita, se boa ou má? E quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas? Também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não? E esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas. Quantos podem dizer amém esta noite? Quantos aqui cometeram pelo menos um erro no ano 2018? Pelo menos um. Se tiver alguém que não levantou a mão, cuidado que ele pode ser arrebatado a qualquer momento. Essa terra não é digna dele, ele pode ser tomado a qualquer momento. Mas o que você sabe sobre os erros que nós cometemos? Primeiro é que errar é inerente à vida humana. Existe uma falibilidade inerente à vida humana. É impossível haver humanidade e não haver falibilidade. Onde existe humanidade, existe falibilidade. Por que existem erros na igreja? Porque a igreja é uma assembleia de gente humana, uma congregação de pessoas imperfeitas, buscando santificação, buscando perfeição. Mas então, onde há humanidade, há também falibilidade. Então, os erros, como você sabe, eles são normais na nossa trajetória. Claro que nós buscamos evitá-los, buscamos diminuí-los, buscamos acertar sempre, mas os erros acontecem. Mas uma coisa sobre os erros que nós cometemos, que você, sem dúvida alguma, já sabe, já considerou, é que existem erros de menor e erros de maior impacto sobre a nossa trajetória. Existem alguns erros que você cometeu esse ano que não impactaram em nada a trajetória da sua vida. Alguns erros que você cometeu, que se você pudesse voltar atrás, você não os teria cometido. Mas se você prestar atenção na linha da trajetória da sua vida durante esse ano, você vai perceber que esses erros não impactaram significativamente em nada a trajetória da sua vida. Já outros erros, eles têm um potencial de impacto sobre a trajetória da nossa vida muito grande. E esses são os erros que causam em nós maior preocupação e que devem ser objeto da nossa expectativa no sentido de evitá-los. Foram 40 anos que os filhos de Israel peregrinaram no deserto. E diga-se de passagem, esta peregrinação ter durado 40 anos foi um fato decidido aqui no capítulo 13. Foi aqui no capítulo 13 que o povo de Israel, por conta dos seus erros, trouxe para si esse retardamento naquilo que deveria ser um processo logístico simples. A saída dos filhos de Israel do Egito até a entrada na terra de Canaã
deveria ter sido um processo logístico de natureza simples, mas ele tornou-se complicado ao extremo e tornou-se extenso ao extremo, a ponto de ter durado 40 anos. Quantos anos eu falei? Muito fraco. Quantos anos eu falei? Então, a verdade é que existem alguns erros que nós cometemos que têm a capacidade de impactar grandiosamente sobre a trajetória da nossa própria vida. E eu sei que se nós aqui distribuíssemos alguns microfones para gente muito sincera, que quisesse compartilhar conosco pelo menos um erro que impactou a trajetória da sua vida, nós poderíamos atravessar a noite aqui, porque eu pelo menos tenho uma meia dúzia de erros para contar que impactaram a trajetória da minha vida. Então a verdade é que nesse momento aqui, esse momento não era para errar. Porque os filhos de Israel estavam, usando uma linguagem em homenagem ao meu amigo pastor Marcos Salles, grande goleador, usando uma linguagem futebolística, estavam na cara do gol. E um erro cometido, o mesmo erro cometido em momentos diferentes e setores diferentes do campo, faz toda a diferença, sim ou não? Sim ou não? Se alguém perder uma bola ali no meio de campo e a defesa estiver toda armada, mas se for num contra-ataque, e se for um zagueiro que cruza uma bola pelo meio da área e tem alguém ali, e se o goleiro está desatento, ou seja, existem erros que, se cometidos em determinados momentos, eles têm a capacidade de comprometer uma jornada inteira, de comprometer uma vida inteira. Então o que eu quero dizer para você esta noite aqui é, errar, você já admitiu que erra, eu já admiti que erro, mas eu vim de Deus como um profeta lhe dizer uma coisa esta noite. Você está num momento da sua vida em que, se você errar agora, você pode comprometer seriamente a sua entrada num terreno que sua alma sonha, seu espírito anela e Deus planejou. Então você precisa segurar tudo agora, se policiar ao máximo agora, tomar todo o cuidado e tomar cautela agora, vigiar ao máximo agora, escolher ainda melhor seus relacionamentos agora, redobrar sua vigilância agora, porque você não pode errar agora. Eu queria que você chacoalhasse alguém do seu lado, olhasse para alguém atrás de você, procurasse alguém aí do outro lado e dissesse para ele: você não pode errar agora. Você está vivendo um momento crucial da sua história. Há uma linha de divisão entre o seu passado e o seu futuro bem na sua frente, e tudo que Satanás quer é que você tropece agora, fale agora, mas em nome de Jesus eu entrego uma palavra de Deus para esta igreja. Você viverá o seu maior acerto agora, e ele abrirá a maior porta da sua história. Quem pode dizer um glória a Deus nesta noite? Aleluia! Por causa disso aqui, que aconteceu no capítulo 13, dos milhões que saíram do Egito, apenas 2 homens iriam entrar na terra prometida 40 anos depois. São eles Josué e Caleb. Qual o nome deles? Josué, como você sabe, é aquele homem que viria a ser o sucessor de Moisés, seu discípulo mais próximo, seu aluno mais aplicado. Josué, que na verdade, segundo a informação do texto, não se chamava Josué. Seu nome de batismo era Oséias. E o significado do nome Oséias é salvo. Aí vem Moisés e muda o nome de Oséias para Josué, que significa Jeová é a salvação. É um tipo de mudança que diz respeito muito mais a algo profético do que propriamente o jeito que alguém vai assinar um documento. Essa mudança na vida de Josué é uma mudança na perspectiva da salvação. Queria muito que você entendesse isso. Porque enquanto o seu nome era Oséias, seu nome evocava a sua própria salvação, a sua própria condição de salvo. O nome Oséias significa salvo. Salvo é como eu estou. Salvo é o que eu sou. Mas salvo não diz respeito sobre mais ninguém, a não ser sobre mim. Mas Josué significa Jeová é a salvação.
Portanto, o nome Josué não é a proclamação da minha condição de salvo, mas do poder do Deus que eu escolhi servir, de salvar todos ao meu redor. Não por acaso, é Josué que proclama uma das frases mais poderosas da Bíblia, emoldurada milhões de vezes e tinha na parede da sala da casa da minha avó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque eu não serei salvo sozinho, Jeová salvará muitos mais. Alguém pega essa palavra: você não será salvo sozinho. Aleluia. E o outro é o Caleb. E Caleb Moisés mudou o nome de Caleb? Responda bem forte, bem alto: não. É curioso porque o de Caleb parecia que tinha uma razão para ser mudado. Que o nome Caleb significa cão, mas não cão no sentido daquele cachorrinho simpático que você tem em casa. Cão no sentido de escravo. Não é difícil entender que seus pais deram esse nome a ele num ato de luto, de protesto, à condição de escravos que os hebreus tinham dentro do Egito por 400 anos. Então, entre o Josué e o Caleb, poderia ser aparentemente mais prático, mais útil, mais importante, mudar o nome de Caleb, para ele largar esse nome de escravo. Só que é tão interessante perceber que nem tudo que você acha que tem que ser mudado, Deus concorda com você. Nem tudo que você acha que tem que mudar, Deus muda. Tem coisas que a gente está pedindo para Deus mudar há tanto tempo e Ele não muda. Porque existem algumas coisas que Deus não muda por uma razão simples, porque Ele já enxergou em você a capacidade de saltar por cima disso. Por que você está dizendo isso, pregador? Porque não por acaso, Caleb é um homem que demonstrou um dos espíritos mais libertários de toda a Bíblia Sagrada, mais corajosos, mais audaciosos. Ele tinha nome de escravo, mas espírito de livre, nome de escravo, mas alma de conquistador. Durante 45 anos ele nutriu no seu coração o cumprimento de uma promessa, e com 85 anos de idade ele disse: ei, nem ousem fingir que vocês esqueceram, eu tenho uma promessa que me foi dada por Moisés, e quem estiver lá na terra que ele me deu, vai ter que sair de lá, porque o nome Deus não mudou, mas o espírito ele sabia que era outro. Ou tem alguém me ouvindo nessa noite? Segura a mão de alguém do teu lado aí, acorda ele e diga: se Deus não mudou algumas coisas ainda, é porque Ele sabe que você tem a capacidade de triunfar sobre isso, saltar esse obstáculo. Você pode provar que essa sociedade, que você vai muito além de um nome, um apelido ou uma coisa da qual você foi conhecido durante um tempo. Esse tempo da tua vida, você vai além do nome, vai além do apelido, vai além da fama. É uma questão de espírito, e o meu espírito está livre. Aleluia. Está livre. Espírito de mais alguém está livre aqui? Você tem um apelido que na verdade evoca algum tipo de coisa da qual você queria esquecer, algum tipo de coisa que diz respeito ao comportamento que você tinha na sua infância, na sua adolescência, na sua juventude. E aí toda vez que você volta naquele lugar onde você nasceu e foi criado, as pessoas te chamam daquele apelido. E você queria tanto mudar isso, para que elas pudessem esquecer que você era daquele jeito. Mas você não pode mudar isso, e nem elas vão esquecer que você era daquele jeito. Mas se você chegar lá, mesmo com esse mesmo apelido, demonstrando um espírito diferente do espírito que você tinha há 10 anos atrás, esse apelido vai sucumbir diante do que elas vão ver dentro dos seus olhos. Alguém está me entendendo na noite desse dia? Oh, glória a Deus! Josué, Caleb e mais 10. Mais quantos? 12 pessoas foram destacadas por Moisés para uma missão singular. Qual, pregador? Fazer uma incursão até a terra prometida. Mas a terra prometida não foi essa que o senhor falou, que eles demoraram 40 anos? Eles só demoraram 40 anos por conta do posicionamento que eles tomaram aqui. Porque aqui a viagem tinha mal acabado de começar, e eles já estavam na cara do gol, fronteiriço à terra prometida. Era só entrar. Mas eles tomaram uma decisão, um espírito e um coração aqui, que os fez dar voltas para chegar a um lugar que eles poderiam ter chegado com objetividade. Você entende o poder destrutivo da murmuração? A murmuração tira de você a capacidade de ser objetivo na sua caminhada e te torna evasivo na sua caminhada.
A murmuração tira de você a capacidade de ser objetivo na sua jornada e faz com que você fique assim, ó. Por que tem tanta gente que demora 4 vezes, 10 vezes mais para chegar num lugar do que outras pessoas? Porque a língua delas faz com que elas se percam no seu próprio GPS. Quem está aí, pelo amor de Deus? Então, Moisés escolhe Josué, Caleb, mais 10 homens. Cada um deles representava a sua respectiva tribo. Ou seja, 12 tribos, 12 representantes. 12 tribos, 12 representantes. E o que é que vocês vão fazer? Vocês vão lá na terra e vão produzir um relatório para mim. Me digam se a terra é boa, se é ruim, se é fértil, se não é fértil, quem mora lá, se é grande, se é pequeno, se é gente de batalha, se não é gente de batalha, se eles se reúnem, como se agrupam, como são as organizações sociais desses caras. Contem tudo e façam uma coisa, não se esqueçam disso: extraiam uma amostra da terra e tragam, porque a congregação está aqui do lado de fora e ela não vê a hora de poder enxergar um pouquinho do que tem lá dentro, nesse lugar que Deus fez a propaganda dizendo: mana, leite e mel. E os homens entram, e lá ficam 40 dias. Nesses 40 dias eles observam, anotam, e extrai um cacho de uvas que, segundo a informação bíblica, era tão grande, era tão poderoso, que foram necessários 2 homens para carregar. Uau! E eles chegam até o arraial 40 dias depois, trazendo este relatório e trazendo esta amostra. Mas eu quero que você observe uma coisa: 12 homens foram juntos. Eu disse que eles foram. Só que quando eles voltaram, eles não voltaram em um grupo de 12. Eles voltaram em um grupo de 10 e um outro grupo de 2. Pregador, você está dizendo que houve uma divisão entre eles? Sim. E o que é que gerou essa divisão? 2 deles acreditaram que era possível. 10 deles não acreditaram que era possível. É triste o que eu vou dizer para você, é lamentável. Eu queria subir aqui essa noite e dizer para você o seguinte: todos aqueles com quem você começou a caminhar, eles vão com você até o final, mas não é verdade. Eu queria subir aqui para dizer: se você entrou com 20, num grupo de 20, você poderá voltar num grupo de 20, mas não é verdade. Quando alguém decide acreditar, alguém pode ter decidido se afastar. Pregador, eu não decidi me afastar de ninguém, mas você decidiu acreditar. E você só não sabia que decidir acreditar é acabar se afastando de gente que você nunca pensou que se afastaria de você. Mas eles se afastaram só porque você decidiu acreditar naquilo que eles têm trabalho de acreditar. Esse grupo que vai coeso, vai unido, volta desmantelado. 10 formam um grupo dos incrédulos e uma dupla de camaradas corajosos, cheios de Deus, estão ali para pregar uma mensagem simples. A mensagem é possível entrar porque Deus é conosco. É possível entrar porque Deus é conosco. Vou ver se você se anima. É possível entrar porque Deus é conosco. 10 vão para um lado, 2 vão para o outro, e esses 10 estão do lado de cá dizendo: não dá, é impossível, as pessoas que estão lá são fortes demais, as pessoas que estão lá são grandiosas demais, são poderosas demais, nós não temos como. Só que ali, entre eles, havia um cacho de uvas, poderoso a ponto de ter sido carregado por 2 pessoas. E aquele cacho de uvas era a amostra da terra que Deus disse que eles viveriam. Qual era, portanto, o papel daquele cacho de uvas? O papel daquele cacho de uvas era o papel de toda a amostra. Você vai numa loja e ganha uma amostra grátis. Quem aqui já ganhou alguma? Te deram porque são bonzinhos? Sim? Nem tanto.
Te deram porque quiseram instigar o seu desejo. Toda amostra é dada a alguém na busca de instigar o desejo dessa pessoa. Nenhuma amostra é em tamanho real. Nenhuma amostra tem a duração real. Você entra num aplicativo achando que vai curtir a vida inteira, mas tinha uma cláusulazinha lá que dizia que você só tinha direito a 30 dias, porque nada daquilo que é uma amostra se oferece totalmente de tempo, nem totalmente de qualidade. É só um jeito de despertar o seu interesse. É para você assinar depois o contrato, é para você comprar depois o perfume, é para você comprar depois a licença do software. As amostras não têm seu fim em si mesmas, elas são só um jeito de te instigar para uma próxima coisa. E Deus, através de Moisés, diz assim: traga uma amostra para o meio da congregação, para que a congregação olhe aquilo e diga: nós queremos estar no lugar de onde isso veio. Porque por mais que uma amostra seja tão grande a ponto de serem 2 homens para carregar, para 3, 4 milhões de pessoas, não importa se o cacho de uva é grande, não dá para todo mundo comer. Uma amostra nunca terá capacidade de saciar você por inteiro. A amostra é só um jeito de Deus de instigar o seu desejo de estar no lugar que Ele sonhou para você. É essa reunião aqui, não é o ponto final da tua história. É essa reunião aqui, é só um cacho de uvas que Deus está distribuindo para dizer: tem mais glória, tem mais presença, tem mais adoração. Você não precisa apenas comer uma uvinha só, você pode se mudar para o lugar de onde tudo isso vem. Aleluia. Mas você sabe o que eu acho? Eu acho que eles não entenderam a razão pela qual aquela amostra estava ali. Eles vieram carregando um fruto poderoso, exuberante, bonito. Mas quando 10 daqueles 12 homens abriram a boca, o que se ouviu era totalmente diferente daquilo que eles carregavam. O fruto real de alguém não é medido por aquilo que ele carrega, mas por aquilo que ele produz. O fruto real de alguém não é a amostra do culto bom que ele passou. O fruto real de alguém não é a conversa de 30 minutos que ele teve com uma pessoa boa. O fruto real de alguém não é o fruto que ele carrega, é o fruto que ele produz. Esses homens carregavam um fruto bom, doce, bonito, mas quando abriram as suas bocas eram incrédulos, malignos e amargos. Ouça-me, eu e você não podemos ser gente apenas que carrega coisas boas de bons lugares que passamos. Tem que estar dentro de você. Você é a fonte produtora. Você vai num lugar, ouve algumas coisas, participa de uma reunião, sai de lá carregando coisas que não são suas. Expectativa dos outros, fé dos outros, coragem dos outros, mensagem dos outros. Mas isso não é você, é só o que você está carregando. E uma hora ou outra fica evidente que alguém que a gente reputava como santo, como bom, como crente, nada mais era do que um colhedor de amostras. Ele em si não tem produtividade, não tem vida, não tem profundidade, porque Deus me trouxe para dizer: não é só um culto bom, de uma igreja boa que você visitou no domingo, é tua vida, se muda para lá. Oh, glória. Quem está gostando da reunião? Quem está gostando do culto? Quem vai sair daqui com coisas boas? Só que você tem que entender que não adianta você vir aqui, colher coisas boas de uma palavra, de um louvor, de uma liderança, de uma igreja que tem vida com Deus, tem propósito,
tem seriedade, mas quando você sai por aquela porta, você não decidiu se plantar nessa terra. Quando você não decide se plantar nessa terra, você sai com uma amostra, dá para uma pessoa, dá para outra, come mais um pedacinho, amanhã só tem metade, no outro dia só tem um terço, e no outro dia você já não tem mais nada. O que eu vou fazer agora? Vou procurar outra igreja boa, com outro culto bom. Onde é que está bombando agora? Tem uma igreja que tem movimento, que tem mistério, que tem profecia. Então no domingo que vem eu vou lá, pego mais umas uvas, pego mais umas maçãs e vivo mais uma semana com as minhas amostras, querendo dizer para as pessoas que eu tenho uma coisa que eu não tenho. Se muda para a terra, meu filho, se planta na terra, meu filho. A vida não está na amostra, a vida está no enraizamento. Vem para a terra, venha para a terra. Oh glória! Fala para o teu vizinho com muito carinho, diga: até quando você vai viver de amostras? Até quando você vai andar com a sacola cheia de amostras? Hã? Quando é que você vai pagar o preço e fazer a assinatura? Quando é que você vai pagar o preço e vai fazer o download da coisa certa? Quando é que você vai pagar o preço e vai fazer a assinatura desse software? Quando é que você vai entender que não dá para ficar vivendo de 30 em 30 dias, baixando licença grátis? Parece que eu vejo 2 homens do lado de cá, 10 homens do lado de cá, e de repente a Bíblia diz que esses 10 tomam uma iniciativa. Eu não sei. Eles pegaram em pedras para apedrejar aqueles 2. Peraí, pastor, mas esses 2 fizeram o quê? Xingaram eles? Não. Amaldiçoaram eles? Não. Disseram uma coisa muito ofensiva contra eles, contra a honra deles, contra a família deles? Não. O que esses 2 estavam dizendo? Nós acreditamos que é possível, porque Deus está conosco. Isso te parece um xingamento? Isso te parece um xingamento? Parece? Está em dúvida ainda? Vou de novo. O que esses 2 aqui estavam dizendo? Nós acreditamos que é possível, porque Deus está conosco. Do lado de lá tem 10 pegando em pedras porque estão ouvindo isso. E eu te pergunto, isso te parece um xingamento? Parece? Você ficaria ofendido se ouvisse alguém dizer isso? Mas os 10 estão ofendidos. Como é que alguém se ofende ao ouvir 2 pessoas dizerem: nós acreditamos que é possível, porque Deus está conosco? Como é que do outro lado tem revolta, tem retaliação, tem pedra na mão, porque 2 pessoas estão dizendo: eu acredito que é possível, porque Deus está conosco? Meu irmão, a fé, decidir acreditar, decidir confiar, tem umas coisas interessantes. E uma das coisas interessantes sobre alguém que decidiu confiar e decidiu proclamar naquilo que confia, em quem confia e naquilo que acredita, é que as reações que foram despertadas ao nosso redor foram reações imprevisíveis. Quem aqui imaginou que o fulano, beltrano, vizinho, colega teria ficado tão irritado só porque você decidiu crer? Teria ficado tão possuído só porque você decidiu dizer que você prefere ficar do lado daqueles que acreditam que é possível chegar, porque Deus está conosco. A nossa manifestação de crença, a nossa manifestação de fé, ela soa como um insulto aos ouvidos daqueles que decidiram que não vão acreditar. Você não pode de maneira alguma se retrair na proclamação da sua fé, porque alguém está se sentindo insultado com isso. O problema não está naquilo que você diz, o problema está no ouvido podre de quem ouve. O problema não sou eu dizer que acredito, o problema não sou eu dizer que vai acontecer milagre, o problema é que do outro lado tem alguém cético, alguém demoniado, que está oprimido só porque eu acredito. Então que peguem pedras, porque Deus descerá na nossa defesa. Que peguem pedras, porque Deus descerá na nossa defesa. Ele
Eu sinto a autoridade de Deus para profetizar sobre a tua vida. Não pare de acreditar e não pare de proclamar aquilo que você acredita. Não pare de dizer que é possível chegar. Não pare de proclamar que é possível conquistar. O problema deles não é aquilo que você acredita, é porque eles não querem se dar o trabalho de crer. Eles vão questionar a sua fé, vão questionar a sua decisão, vão te chamar de louco, porque eles querem continuar na mediocridade, na miséria de quem está estagnado. Mas eu decido acreditar. Mas alguém decide comigo, pelo amor de Deus, se manifeste nesta noite. O problema deles é que eles estão pegando em pedras, porque eles acham que esse é o tipo de resolver as coisas com as quais eu não concordo. Vou de novo. Por que eles estão pegando em pedras? Porque eles acham que esse é o jeito certo de resolver as coisas com as quais eu não concordo. Eu não concordo com Estevão e sua fé, apedreja. Eu não concordo com Josué e Caleb e sua insanidade de dizer para a congregação a mentira, a falácia de que nós podemos vencer aquela gente grande e poderosa que está lá. Então, pedra neles. Protesto. Eu disse o quê? Enche a sua boca e diga aí. Protesto. Vamos aprender sobre dois modelos de protesto. Um é violento e ineficiente no mundo espiritual. Um outro é pacífico e tem eficiência no mundo espiritual. Vamos aprender um pouquinho com os 10? Pedras, violência e ineficácia no mundo espiritual. Porque as nossas pedras não movem o braço de Deus em nada. A nossa ira, nossa violência, nosso textão não sensibiliza o braço de Deus ao nosso favor em nada. Porque as pedras são a minha manifestação de violência para com o outro. E Deus não respeita um protesto que não comece em você. Não entendi, pregador. Vai entender, é só você olhar para os outros dois. Sabe o que é que os outros dois querem fazer? O que, pregador? Protestar também. Contra quem? Contra os 10 que não acreditam. Contra a incredulidade da congregação. Mas você quer ver como é que eles protestaram? Está na Bíblia. Rasgaram as suas vestes. Pregador, mas o protesto não era contra eles? Era. Mas esse é o protesto que o céu respeita. Quando você quer protestar contra um cenário que você não concorda, mas para começar, você mexe em você. Porque esse protestozinho de meia tigela, que só serve como argumento de violência, como justificativa para bater em quem você queria bater, apedrejar em quem você queria apedrejar, falar mal de quem você queria falar, o céu me trouxe para dizer, isso não é protesto, isso aí é só uma violência travestida de protesto. Protesto de verdade é você discordar com o cenário, mas começar mexendo em você, cortando em você, rasgando em você. Mas a igreja hoje não é a mesma, o que você está fazendo para melhorar? Mas os cultos de ensino andam vazios e você também não vem. Mas a consagração pessoal não vem, você é o primeiro a ficar em casa. Você quer protestar com o cenário? Corta primeiro em você. Aleluia. Eu acho que os pregadores estão muito descomprometidos com a palavra. Eu quero protestar. Como é que eu protesto? Faço um textão no Facebook, bato em todo mundo, arrebento todos eles, aí o céu olha e diz, isso não é protesto, isso é ataque. Você quer protestar contra o que você acha que é um descomprometimento dos pregadores com a palavra? Redobre você a tua leitura. Triplique você a tua meditação.
acorde você mais cedo e durma você mais tarde, porque o protesto que comove o céu não é a minha ação violenta para com o outro, mas a minha capacidade de cortar em mim, tirar de mim, rasgar de mim. Eu queria que você levantasse a mão mais alto que você pudesse. Há cenários dos quais eu não concordo, há coisas que eu acho que poderiam estar melhores, e sabe como é que a gente começa? Melhorando na gente. Começa com você. Mas eu acho que isso e aquilo tem que melhorar no ano que vem. Começa com você, melhora você, a tua santidade, a tua piedade, a tua comoção, os teus valores. Eu vou começar em mim. Quem mais vai começar em si mesmo? Faz algum barulho aí, pelo amor de Deus. Posso dizer uma coisa? A grande maioria das coisas que nós vemos na internet não são protestos, são vômitos. E o grande problema do vômito é que depois de vomitar, só você se sente melhor. Pena que você foi embora. Eu vou tentar de novo. O grande problema do vômito é que depois de vomitar, só você se sente melhor. O que as pessoas ao seu redor sentem é nojo. Elas não melhoraram em nada quando você expôs o que de pior havia dentro de você. Só você que melhorou. Nós não somos, me deixe pregar isso aos teus ouvidos. Nós não podemos nos tornar esse tipo de crente, esse tipo de gente, avaliadoras, críticas, julgadoras, que vamos o tempo inteiro vomitar sobre os outros nossas decepções, nossas mazelas, nossos achismos. É hora de a gente começar em nós. Deus está dizendo: eu não quero outra coisa senão um sacrifício que comece com culto racional. Eu não quero outra coisa, eu não quero vestes rasgadas, eu quero um coração picado em pedaços da minha presença. Aí vocês atrairão a minha presença para o arraial. Tomaram algumas decisões. Gente com pedras nas mãos tomando decisões. Imagine as decisões. Quais as decisões? Primeira, constituamos um líder. Segunda, voltemos para o Egito. Qual é a primeira? Vocês estão me ouvindo bem aí, gente? Primeira, constituamos um líder. Qual é a primeira? E a segunda é, voltemos para o Egito. Qual é a segunda? Existem alguns problemas nessas resoluções. Primeiro problema, constituamos um líder. Então a visão de liderança deles é uma visão de uma liderança constituída pelos liderados. E essa não é a visão bíblica de liderança. A visão bíblica de liderança é que Deus dá à igreja e ao povo os seus líderes. Deus dá. Então nós constituiremos a nosso gosto, a nosso prazer, quem acreditarmos que é simpático à nossa ideologia. E a pior parte vem agora. Depois que nós escolhermos esse cara, nós vamos chegar para ele e vamos dizer: parabéns, você é nosso líder. Ele dirá: opa, que bacana. Aí nós diremos para ele: e agora nós diremos para você para onde você vai nos levar. Ué, mas eu não sou o líder? É. Mas é a gente que vai escolher para onde vai. E que raio de liderança é essa? Instituída pelos homens, cuja rota é estabelecida pelos próprios homens, e o líder é só um fantoche que obedece a essa rota. Que liderança é essa? Essa é a liderança que está fadada ao fracasso do Egito. Porque a liderança que caminha para Canaã é a liderança que Deus institui. Entrega a rota para o líder, e os liderados se submetem a essa rota, porque entendem nela a revelação do coração de Deus. Qualquer outra coisa diferente disso não é bíblica. Qualquer outra coisa diferente disso não é dinâmica. Não vai dar certo, não vai ter sucesso. Se você não está disposto a compreender que a igreja é uma comunidade de liderados, subordinados à liderança de homens de Deus.
Homens de Deus que estão subordinados à liderança do cabeça da igreja, que é Cristo. Se você não conseguir compreender essa linha hierárquica básica, você vai continuar pensando que as suas patentes lá fora dão a você o direito de determinar os rumos da igreja aqui dentro. E eu preciso lhe dizer que não. Ou você quebranta teu coração, ou você pisa no teu ego e na tua vaidade e se permite caminhar na direção que Deus deu ao seu líder, ou você vai acabar parando nas covas do deserto. As covas do deserto são o final daqueles que quiseram escolher suas próprias trajetórias. Final daqueles que quiseram escolher seus próprios mentores, seus próprios líderes, mas eles mesmos quiseram escolher para onde seriam levados. Liderança não é ser guia turístico. O guia turístico, você chega para ele e diz assim: eu quero que você me leve para X lugar. E ele vai na sua frente, mas te levando a um lugar que você determinou, porque ele não é um líder, ele é um guia turístico. O guia turístico obedece ao seu roteiro, o líder obedece ao roteiro de Deus e você obedece a esse roteiro. Agora compreenda uma coisa importante e interessante, que dá um valor inegável a essa história, um valor lindo a essa história. Eles abrem a boca e dizem assim: constituamos um líder e voltemos para o Egito. Espera aí, quem era o líder do povo? Quem era o líder? Como é? Quem era o líder do povo? Está claro para você uma coisa? Constituamos um líder. Esse líder, portanto, não é? Espera aí, mas se o povo já tinha um líder, então não era melhor que eles fossem até esse líder e dissessem para esse líder: ei Moisés, você não é o nosso líder? Nos leve de volta para o Egito. Mas eles sabiam sobre Moisés uma coisa, e essa coisa que eles sabiam sobre Moisés, todas as pessoas ao seu redor precisam saber sobre você. Pastor, eu não sou líder, eu não vim pregar só para líderes. Estou falando que as pessoas no seu raio de relacionamento, elas têm que ter duas certezas sobre você. Quantas certezas eu falei? Primeira certeza: para qual tipo de tarefa elas sempre poderão contar com você. Escute, nosso processo de amadurecimento, nosso relacionamento com alguém, passa inevitavelmente por essa etapa. Você precisa reconhecer para qual tipo de tarefa aquela pessoa sempre poderá ser acionada, porque nem todo mundo serve para todo tipo de tarefa. Meu avô, que faleceu há 6 anos atrás, é um cara extraordinário. Ele seria capaz de tirar literalmente a roupa do corpo dele e entregar para alguém, mas para tirar ele do lugar onde ele estava era um sacrifício enorme. Ele era alguém que poderia fazer grandes esforços, mas a logística dele era complicada. Fazê-lo sair de onde ele morava, eu não estou falando, ele não morava em outro estado não, fazê-lo sair de onde ele morava e vir até alguém, nossa, era complicadíssimo. E durante muito tempo a gente criticou muito isso nele. Poxa, meu avô não está aqui, poxa, meu avô não está aqui, meu avô devia estar aqui. Até que um dia, na maturidade do relacionamento, nós compreendemos que essa tarefa nós não deveríamos esperar dele. Não estou dizendo que no sepultamento ele não ia, no aniversário ele não ia, não. Mas algumas coisas que de repente você dava um grito e alguém aparecia, não era do perfil dele. Mas tinha gente que aparecia e não fazia nada, e ele de longe fazia muita coisa. Quando você observa isso sobre alguém, fica mais fácil se relacionar. Então escute, você precisa saber, e as pessoas precisam saber sobre você isso, para qual tipo de tarefa elas podem contar com você. Tem amigo que você sabe que é amigo, chora e tal, mas se tu falar de dinheiro com ele, não vai dar certo. Agora, a gente olha para alguém e diz assim: se eu precisar ele vem, se eu pedir ele atende, se eu ligar não importa a hora. A gente olha para alguém e tem um conjunto de coisas que a gente sabe que pode contar com aquela pessoa, mas a segunda certeza
que você precisa gerar no coração das pessoas é essa: para que tipo de coisa elas jamais poderão contar com você. E você sabe por que eles não foram pedir a Moisés para levá-los ao Egito? Porque eles sabiam que esse era o tipo de tarefa que Moisés jamais toparia fazer. Quando existe sequer alguém cogitando falar sobre o Egito com você, é sinal que você ainda não criou um testemunho suficientemente grande para repelir das pessoas sequer uma ideia de tocar nesse assunto com você. Existem assuntos que as pessoas não podem ter nem coragem de abordar com você. Existem coisas que as pessoas não podem ter nem coragem de mandar no teu WhatsApp. Você tem que ser um tipo de gente que alguém chega e diz: cara, me perdoa, foi absolutamente sem querer, me perdoa. Você ainda é aquele tipo de crente que as pessoas xingam do seu lado e pedem desculpa? Ou você cria um ambiente onde deixa as pessoas confortáveis para elas falarem o que quiserem, contarem as piadas que quiserem contar, se comportarem da maneira como quiserem se comportar, falarem com você de todo tipo de assunto, proporem a você todo tipo de proposta? Isso não pode acontecer. O Egito tem que ser um tema para você, que está claro para todo mundo, que você não negocia, não toca, não admite, e nem fale comigo sobre isso, porque só de falar você já está ofendendo a minha integridade e a minha vida com Deus. Egito não é assunto para tratar com Moisés, nem comigo, nem com você, nem com essa igreja. Quem está me ouvindo, quem está me entendendo nesta noite? Você tem que ser aquele camarada que, quando a lista está sendo feita na faculdade, se for Egito, eles olham e dizem: nem bota o nome dele que ele não vai. Você tem que ser aquele comerciante, aquele empresário, que quando estiverem confabulando sobre determinadas estratégias sórdidas, não, nem fala com fulano que ele não vai entrar. Porque alguns tipos de coisa, só de eu ser mencionado, eu já estou ofendido. Existem coisas que você precisa ter com tanta firmeza, posturas que você precisa, bandeiras que você precisa levantar com tanta autoridade, que as pessoas não tenham sequer a coragem de tocar em alguns assuntos com você. Eu profetizo sobre a tua vida: nós ergueremos um testemunho tão poderoso nessa sociedade, que eles não terão coragem sequer de tocar em alguns assuntos conosco. Eles saberão que nós e Egito são coisas que jamais caminharão juntas. Nós estamos numa direção só, num propósito só, num caminho só. E nem venha falar comigo desse tipo de projeto, porque no meu coração só tem uma decisão: Canaã, Canaã, Canaã. Oh, aleluia. Eles falam com você? Eles levam até você uma ideia? Eles te sondam para um determinado esquema? Tem alguma coisa errada. Eles nem deveriam te sondar. Eles nem deveriam levar a você isso, porque você já deveria ter criado um testemunho sólido o suficiente para que eles soubessem que você se ofenderia se eles tocassem em alguns assuntos. Eu já estou começando a concluir. Deus está olhando, está vendo uma covardia absoluta. 10 homens e mais uma congregação inteira querendo apedrejar 2 homens que só decidiram crer. Você sabe o que a Bíblia diz? E a glória do Senhor entrou na tenda da congregação. E a glória do Senhor entrou na tenda da congregação. O que você talvez não saiba, mas precisa saber, é que a glória de Deus não se apresenta apenas para fins pacíficos. A glória de Deus também é uma maneira de Deus frear quem Ele quer frear. A glória de Deus também é usada por Deus para impedir determinados movimentos que Ele quer impedir.
A mesma glória que tem poder de fomentar, também tem poder de frear. A mesma glória que enche o camarada e diz vai, é a mesma glória que mete a mão no peito dele e diz daqui você não passa. E posso dizer uma coisa para você com tristeza na alma? Existem congregações que só têm recebido a visita da glória de Deus para fins de freá-la. Dependendo da forma como nós nos conduzimos em adoração, em relacionamento, em vida, nós criamos uma razão para receber a visita da glória de Deus. E eu quero aqui com todo o meu coração profetizar aquilo que tenho visto nos anos que tenho tido o prazer e o privilégio de ministrar nesse altar. Nós continuaremos sendo a congregação que atrai a glória de Deus pelas melhores razões possíveis. Ou se você puder levantar a sua mão agora e entender o que eu estou falando, esta casa pode ser tomada pela glória de Deus a qualquer momento. Basta que você compreenda que em nós existe o poder de atrair esta presença e esta manifestação. Então por que você não experimenta a graça e o privilégio que está dentro de um lugar onde nós não operamos com pedras nas mãos, mas com instrumentos de louvor a Deus? Porque você não experimenta o que é estar numa congregação que não se agride, mas se ama, goza do privilégio que Deus te deu, que é estar numa congregação que não protesta agredindo, mas rasga as suas vestes e clame pela glória de Deus. Ou quem pode levantar a mão e por alguns segundos dizer glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Moisés, eu vim aqui com a minha glória nessa congregação para que eles soltassem as pedras e deixassem aqueles dois crentes em paz. E eu vim dizer para você, Moisés, que eu acabei de tomar uma decisão. Qual, Senhor? Vou exterminar essas pessoas. Eu não quero mais lidar com gente assim, Moisés. Eles têm um coração duro demais. Olha o que eles estavam fazendo, querendo agredir dois homens só porque eles creram. Eu não vou botar essa gente dentro de Canaã. Eles não merecem pisar no lugar que eu sonhei. Eles são caluniadores, são críticos, são maldizentes, maliciosos. Eu vou enviar uma praga no meio deles, vou matá-los e vou rejeitá-los. Moisés disse: Senhor, não faça isso não. Eu vou fazer, Moisés. Não faça não, Senhor, porque se eles morrerem todos, e se o Senhor não colocar ninguém em Canaã, as pessoas ao redor do mundo vão dizer que o Senhor matou eles, porque o Senhor não tinha poder para colocar eles no lugar que o Senhor disse. Eu penso, Deus olhando, Moisés, me pegasse, não me pegou, mas aqui eu gostei. Aprenda a orar. Aprenda a orar e a suplicar a Deus de uma maneira que evoque a glória de Deus. Porque se tem uma coisa com a qual Deus zela, é pela sua palavra, sua glória e seu nome. Ela é marcante. Sabe por que você vai entrar onde Deus disse? 5 pessoas estão comigo, vou tentar de novo. Sabe por que você vai entrar onde Deus disse? Porque Deus não vai permitir que bocas se abram na terra para dizer que Ele não tinha poder de cumprir a promessa que Ele fez. Vou tentar de novo. Ele não vai deixar que bocas se abram na terra para dizer que Ele não tinha poder de cumprir a promessa que Ele fez. É por isso que você vai entrar. Moisés, estou com uma ideia. Qual, Senhor? Eu mato todos eles. E o que o Senhor faz depois, Senhor? Começamos de novo, eu e você. Como assim, Senhor? Desse jeito. Eu extermino todos eles, Moisés. Para mim é só fazer assim, ó. Eu deixo só você vivo e tua mulher, teus filhos, e a gente começa de novo. Você precisa entender que Deus provava
o caráter de Moisés em níveis muito elevados. Porque Moisés e Deus tinham muita intimidade. Você precisa entender que quando Deus tem muita intimidade com alguém, Deus também se sente muita vontade para prová-lo em níveis elevados. Porque se você quer uma intimidade grande com Deus, você precisa estar pronto a ser provado em níveis diferentes do que Deus prova as pessoas em comum. Então Deus vai expor um cenário hipotético para ver como é que Moisés se comporta dentro dele. E o cenário hipotético é: Moisés, eu destruo todo mundo e começo de novo só eu e você. Você vai ser meu novo Abraão. Aí Moisés disse: Senhor, posso falar uma coisa? Diga, Moisés. Quero não. Porque pensando bem aqui, Senhor, o Senhor fez uma aliança com Abraão. E eu não sou Abraão, eu sou Moisés. Eu não sou pai deles, eu sou o profeta deles. Se de repente o Senhor matar todos eles e eu for o pai de uma nova nação, eu vou ser pai de uma nação nova, mas vou fracassar como profeta dessa outra. Então, se eu estou pensando aqui, eu acho que isso não é uma boa não. Porque como é que eu me ergo numa nova função sobre os escombros de uma outra? Pastor, melhora. Vou melhorar. Você não pode tapar o sol com a peneira da sua vida, não, irmão. Você vai ser bem sucedido fazendo o que Deus te chamou para fazer. Não adianta você pensar que matando esse sonho, você começa outro sobre o luto do que você matou, porque não é assim que a vida funciona. Deus expôs Moisés a um cenário para Moisés nos dar uma lição. Ninguém pode resistir de ser uma coisa e tentar ser outra sobre a tristeza do que não foi, porque isso nunca vai dar certo. Deus vai te honrar aí aonde Ele disse. Eu não sei se tem alguém vivo essa noite aqui ainda. Deus vai te honrar aí aonde Ele disse. Eleba, acorda alguém do teu lado e diga para ele: primeiro faça bem feita a primeira tarefa que Deus te deu, depois você pensa em fazer outra coisa. Tá bom, Moisés, eu não vou matar ninguém. Eu vou fazer o seguinte: essa geração vai ser consumida na peregrinação, e eu vou levar os filhos deles e vou colocá-los dentro da terra prometida. Desse jeito, Moisés, eu não deixo completamente de fazer o que eu queria, mas também atendo a oração que você fez. Eu levo a descendência deles, mas não levo eles. Só Josué e Caleb vão entrar. Deus determina 2 palavras de sentença e eu encerro. Essas 2 palavras de sentença, o Espírito de Deus me diz ao coração: Deus continua dando. Deus continua enxergando as pessoas em geral em 2 grandes classes. E para cada uma dessas classes, Ele determina uma palavra de sentença. As 2 palavras de sentença, elas passam pela conjugação do mesmo verbo. Pergunte qual verbo? Conhecer. Na palavra de sentença, para uns, Deus diz conhecer. Na outra, Deus diz conhecer. Ou seja, ambas as classes vão conhecer alguma coisa. Você vai conhecer alguma coisa. A única coisa que você pode escolher é o que você vai conhecer. Eu quero que você entenda que Deus me trouxe aqui para te dizer uma coisa: a decisão que você vai tomar agora, as palavras que estão saindo da tua boca, vão determinar o que você vai conhecer. Porque daqui a pouco você estará diante de alguma coisa no teu futuro, e você tem 2 coisas para conhecer. Você escolhe qual? Aí Deus diz assim: esses aqui, os pequenos, os filhos nascidos na peregrinação, esses dos quais eles diziam que seriam presas fáceis no deserto, eles conhecerão a terra. Eu preciso grifar uma coisa. Olha o que Deus disse: estes que eles disseram que seriam presas fáceis no deserto, esses que eles disseram que não durariam muito. Você não está ouvindo? Esses que eles disseram que eram só fogo de palha, esses que eles chamaram de meninos barulhentos, estes
que eles, no alto da sua maturidade, chamavam de criancinhas que seriam devoradas. Eu digo, eles não só sobreviverão à hostilidade do deserto, bem como eu o sentencio, eles conhecerão a terra. Eu não sei sobre você, mas sobre mim já disseram que eu não sobreviveria, não suportaria, não aguentaria a hostilidade, as dificuldades, os embaraços, as guerras e as lutas. Mas Deus, estou debaixo de uma palavra e tenho para mim que você também está. Qual? Eles te chamam de meninos, te pensa que vocês serão devorados a qualquer momento, mas eu enxergo em vocês uma coisa, que eles não têm mais coração ensinável, e é por isso que vocês vão entrar e eles não vão chegar a lugar nenhum. Esses supostos maduros que criticam a suposta meninice tem uma coisa que os meninos não têm. Eles não têm uma coisa que os meninos têm: coração ensinável. Deus diz: os meninos não são perfeitos, os meninos não são os melhores, eles não são essa, não, mas eu olho para eles e vejo batendo no peito deles um coração que, se eu disser para eles alguma coisa, eles vão acreditar. Se eu os ensinar, eles vão querer aprender. Se eu os corrigir, eles vão acertar. E essa é a grande diferença entre vocês e eles. Eles ainda me ouvem, vocês não me ouvem mais. É por isso que sobre esta geração, perdoe-me, que arrota a maturidade, mas são mausoléus. É por isso que sobre estas pessoas que arrotam seriedade, que ostentam suas credenciais de membro com décadas de igreja e de ministério, mas já endureceram e pedrificaram o coração, sobre eles eu tenho outra palavra. Olá, Macheia. Eles também vão conhecer uma coisa. O que eles vão conhecer, Senhor? Eles vão conhecer a minha distância. O Senhor leu isso em que livro, pregador? Na Bíblia. Isso é uma das coisas mais terríveis que eu já ouvi Deus dizer. Nada até hoje que eu li na Bíblia mexeu mais comigo do que isso. Deus olha e diz: sabe o que vocês vão conhecer? Minha distância. Sabe o que a língua pesada de vocês vai fazer? Com que eu não caminhe mais com vocês. Sabe o que a descrença de vocês, as pedras de vocês, a violência de vocês vai fazer? Com que eu me retire do meio de vocês. Vocês pensaram que o pior que vocês poderiam perder era a carne, o pepino e a cebola do Egito, mas vocês vão saber que a pior perda de vocês sou eu. Ouça uma coisa, para você nunca mais esquecer: quando Deus quer punir alguém de verdade, Deus não retira nada, Deus se retira. Pregador, acho que Deus não está nem aí porque está acontecendo. Eu acho que Deus não está nem aí porque eu estou vendo gente que isso, gente que aquilo, gente com pedra, gente com malignidade, gente com maldade. E eles têm isso, eles têm carro, eles têm casa, eles têm sapato, eles têm roupa. E Deus me diz: não é desse jeito que eu resolvo com eles. Eu não os puno tirando coisas deles, eu puno me retirando deles. Mas esses meninos, eles conhecerão a terra. Aí Moisés diz: Senhor, deixa eu te pedir só mais uma coisa. Vai com os meninos, Salamantuia. O Senhor já disse que eles vão entrar, mas não deixe eles caminhando sozinhos, porque se desta antiga geração o Senhor retirou a presença, dê do teu Espírito para aqueles aos quais o Senhor fará vencer, porque eles não serão só vencedores quando passarem a linha de chegada, eles serão vencedores porque carregam a presença do Eterno dentro do peito. Quem está me ouvindo nessa noite? Quem está me ouvindo nesta noite? O que eu quero que você acredite na noite desse dia é que Deus precisa enxergar uma coisa só em você, para que você garanta
a sua entrada nos lugares que Ele te prometeu. Coração ensinável. Pregador, eu sinto que o senhor tem um discurso contrário às antigas gerações. Não, acho que o senhor tem um discurso contrário aos obreiros antigos. Deus me guarde. Minha percepção bíblica é de que o problema de Deus não é com a idade de ninguém, é com a dureza do coração das pessoas, seja de que idade forem. Coincidentemente ou não, no texto, os mais velhos eram os de pior coração. Os mais novos estavam dispostos a continuar caminhando. E é isso que eu quero que você entenda. Se Deus enxergar dentro de você um coração tratável. Pastor, eu não sou perfeito. Nem eu. Eu não acerto todo dia. Nem eu. Tem um coração tratável batendo aí? Tem um coração ensinável batendo aí? Deus ainda pode dizer para você algumas coisas. Você ainda aceita repreensão e admoestação? Você ainda se dispõe a ir para onde Deus determinou, liderado pelas pessoas que Deus enviou? Ah, meu irmão, então pode pegar com toda certeza essa palavra. Você vai conhecer a terra da tua habitação. Se você acredita nesta palavra comigo, esteja de pé do seu lugar agora, celebrando a Deus, porque tu conhecerás esse lugar. É muito bom conhecer um lugar novo. É muito bom conhecer o lugar que eu vou morar. É muito bom conhecer a terra prometida. Bom. Mas tem outras coisas muito boas também. Sabe o que é a melhor? Qual é a melhor parte da chegada? O caminho. A melhor parte da chegada é o caminho. O que Deus me trouxe aqui para te dizer é o seguinte: não só te garanto onde você vai chegar, como eu estou te garantindo que nós vamos juntos. Ah, eu acho que eu estou te garantindo que nós vamos. Por que me deixar? Eu vou dizer igual o apóstolo Paulo. Eu fui deixado, Demas me deixou. Porque eu fui deixado na caminhada. Aleluia. Eu queria que você segurasse a mão de alguém próximo a você agora. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Sabe que você pode perguntar para ele: o que você quer conhecer? Muito fraco, muito fraco. Diga para ele: nesse ano novo, o que você quer conhecer? Você quer conhecer a distância de Deus? Ou você quer conhecer a sua companhia e a terra que Ele vai te introduzir? Se você deseja conhecer a companhia de Deus, se você entende e valoriza o que é a presença de Deus, por favor, abra sua boca e comece a orar agora. Comece a se manifestar em súplicas a Deus agora. Diga: Deus, eu preciso conhecer-te. Eu quero não apenas a garantia de chegar nos lugares que o Senhor determinou, mas eu quero ter a bênção da tua companhia. Eu não quero que tu te retires de mim, Senhor, que as minhas murmurações, que os meus erros te afastem de mim. Oh, que nós andemos separados pela dureza do meu coração. Vem para perto de mim, Senhor. O clamor desta igreja nesta noite é pela tua companhia, Pai. O clamor desta igreja esta noite não é só pelo destino, não é só pelo final da linha, mas é pelo poder da companhia na estrada. Nós queremos a tua companhia conosco. Oh, glorificado seja o teu nome. Nós não queremos ser daqueles que conhecerão tua distância. Nós não queremos ser daqueles que pela dureza de seus corações conhecerão o distanciamento do Senhor. Perto está o Senhor daqueles que o buscam.
perto está o Senhor daqueles que têm um coração contrito, disse o salmista. Nós queremos que a tua presença esteja conosco, ó desejado, ó amado desta igreja, venha estar conosco na jornada da vida. Não nos deixe, Senhor, não nos deixe, Orabarabacá.